O profeta Jeremias, em Lamentações 3:21, ele nos diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Que palavra maravilhosa! Esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero meditar com você no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1. Vamos lá? A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saudo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais. Ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Glória a Deus! Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a esperança é Jesus. Ele ressuscitou. Jesus vive pelos séculos dos séculos. Jesus, ele venceu a morte. Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Essas duas mulheres, elas foram lá levar aromas para perfumar o corpo de Cristo, mas ele já não estava mais lá. E o anjo do Senhor deu as boas novas para elas. E o que ele diz para elas? Vão imediatamente levar essa notícia para os discípulos. E ele fala assim, lá em Mateus 28, versículo 6. Como tinha dito. Ou seja, Jesus, ele já tinha avisado que ele ia ressuscitar. Mas só que diante da notícia ruim, diante da crucificação, do decreto de morte, elas não conseguiram lembrar das promessas de Deus, elas não conseguiram lembrar do que pode trazer esperança. Elas não conseguiram. Por quê? Porque elas estavam com temor, estavam com medo, não conseguiam entender o que ia acontecer. O medo, ele traz isso, ele faz você esquecer da palavra de Deus, faz esquecer das promessas de Deus. Mas o anjo, ele lembra, e aí elas vão com muita alegria trazer as boas novas. E enquanto elas estão indo para levar as boas novas, essa notícia maravilhosa para os discípulos, com quem que elas se encontram? Elas se encontram com Jesus. Que coisa mais linda!
E ali elas se jogam aos pés do Senhor, abraçam os seus pés, adoram Ele. Que coisa mais linda esse reencontro com Cristo. Elas que pensavam que tinha acabado, não acabou, porque Ele venceu a morte. Que possamos, nesses dias onde tantas pessoas estão desesperadas, estão com medo, sem esperança, possamos tomar essa posição como essas duas mulheres que imediatamente correram para levar a boa notícia. Que possamos ser a resposta para essa geração, que possamos ser a resposta para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para todas as pessoas que vierem no nosso caminho. E que nesse domingo de Páscoa possamos celebrar a vida, porque Ele ressuscitou. O Senhor, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu a depressão, Ele venceu a solidão. Você não está sozinho. Mesmo se nesse domingo você não estiver com os seus parentes, você não está sozinho, porque Jesus está com você, porque Jesus, Ele ressuscitou. Jesus, Ele vive pelos séculos dos séculos. Fica com essa palavra. Deus abençoe e uma feliz Páscoa para você e a sua família.